Senhoras e senhores, Também me inscrevo, senhor presidente. não ocupo essa tribuna para fazer uma análise dos primeiros meses do governo da presidente Dilma Rousseff. O processo de governança instalado à frente do país, Também me inscrevo, com suas falhas, equívocos, mas também virtudes, não conta apenas alguns poucos meses. Pontua-se de forma concreta o início do 9º ano de um mesmo governo, quase uma década. Ainda que seja nítido e louvável o esforço da senhora presidente em impor personalidade própria ao seu governo, que eu respeito, tem prevalecido a lógica dominante em todo esse período e as suas heranças. Não há ruptura entre o velho e o novo, mas o continuismo das graves contradições dos últimos anos. O Brasil cor-de-rosa, vendido competentemente pela propaganda política, apoiada por farta e difusa propaganda oficial, não se confirma na realidade. E nós vivemos, senhoras e senhores, no Brasil real. Por isso, cessadas as paixões da disputa eleitoral, o Brasil precisa, neste momento, de um choque de realidade. Um choque de realidade que nos permita compreender corretamente a situação do país hoje e, essencial, que nos permita também compreendê-la dentro do mundo que nos cerca. Escondido sob o biombo eleitoral montado, o desarranjo fiscal, tantas vezes por nós denunciado, exige agora um ajuste de grande monta que penalizará investimentos anunciados com pompa e circunstância. E não é bom para um partido inaugurar uma nova fase de governo sob a égide do não cumprimento de compromissos assumidos com a população. É consenso, senhoras e senhores, que o Brasil convive com o grave risco de desindustrialização de importantes setores da nossa economia. A participação de produtos manufaturados na nossa pauta exportadora, que era de 61% no ano de 2000, recuou para apenas 40% no ano de 2010. Vemos, infelizmente, renascer da farra da gastança descontrolada dos últimos anos, e em especial do ano eleitoral, a crônica e grave doença da inflação. E não há razão para otimismo, senhoras e senhores, quando comparamos a nossa situação com a de outros países. Estudo feito a partir do relatório de competitividade do Fórum Econômico Mundial mostra que, comparado a outros 20 países com os quais concorremos, o Brasil ficou apenas na 17ª colocação no quesito qualidade geral de infraestrutura. Empatamos com a Colômbia. No item qualidade da infraestrutura portuária, o Brasil teve o pior desempenho. Fomos os lanternas do grupo. A qualidade das estradas brasileiras, por onde trafega mais da metade das cargas do país, supera apenas a da Rússia. Ficamos na penúltima colocação. E, enquanto isso, em 2010, a nossa carga tributária atingiu a marca de 35% do PIB. Impressiona também, caros amigos, saber que, apesar de todos os avanços que reconheço existiram nos últimos anos, a carga tributária das famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos passou, segundo o IPEA, de 48,8% em 2004 para 53,9% da renda no ano de 2008. E, lamentavelmente, repete-se agora o que se viu nos últimos anos. Não há espaço e dedicação real à discussão do essencial. As reformas constitucionais continuam à espera de decisão política para que sejam debatidas e aprovadas. Senhoras, senhores parlamentares, a população brasileira nos delegou a honrosa tarefa de exercer oposição ao atual governo. Repito o que tem dito o governador Geraldo Alckmin: ser oposição é tão patriótico quanto ser governo. Aproveito este momento para fazer a minha homenagem aos companheiros do PSDB, do DEM e do PPS, pela coragem e coerência com que têm honrado no parlamento a delegação recebida das urnas. Hoje, cerca de metade da população vive em estados governados pela oposição. No plano nacional, tivemos a confiança de cerca de 44 milhões de brasileiros que caminharam ao nosso lado e optaram pela experiência e competência de José Serra, que aqui nos honra com a sua presença para liderar o país. Esses números, por si só, demonstram a dimensão política e a responsabilidade das oposições no país. Acredito, no entanto, que o tamanho da oposição será equivalente à nossa capacidade de interpretar e defender os valores e expectativas da nossa gente. Como oposição, é nosso dever atuar com firmeza e lealdade em 3 diferentes e complementares frentes. Uma, a que define a nossa postura perante o governo. A outra, que nos remete ao nosso compromisso inalienável com o resgate da federação. E a terceira frente, a que nos permitirá uma aproximação ainda maior com os brasileiros. Em relação ao governo, temos como obrigações básicas fiscalizar com rigor, apontar o descumprimento de compromissos assumidos com a população, denunciar desvios, erros e omissões e cobrar ações que sejam realmente importantes para o país.
O segundo eixo de atuação que defendo é o compromisso de resgatarmos o princípio da federação no Brasil. Aqui, peço licença para fazer uma manifestação de apreço aos inúmeros prefeitos municipais de Minas e de outras partes do país, que vem travando há anos, inglória luta para sensibilizar o governo federal, o parlamento e a opinião pública acerca da difícil realidade das administrações locais. Hoje suportamos, senhoras e senhores, uma das mais graves concentrações de impostos, recursos e poder de decisão na esfera da União de toda a nossa história. Esta é uma realidade que avança dia após dia e compromete o equilíbrio federativo. E, meus amigos, como terceiro eixo de ação, acredito que a nossa aproximação, ainda maior com os vários setores da vida nacional, vai ocorrer a partir da coragem que tivermos para assumirmos e partilharmos as indagações e as indignações do nosso tempo. Assumirmos e partilharmos os sonhos e as utopias da nossa geração. Nesse sentido, peço licença para trazer aos senhores trechos daquele que considero o mais importante documento político produzido nos últimos tempos no Brasil. Trata-se do Manifesto em Defesa da Democracia, que tem entre seus signatários brasileiros da dimensão de Hélio Bicudo e de Dom Paulo Evaristo Arnes. Manifesto que não pertence a um partido, mas pertence ao Brasil e aos brasileiros. Diz ele em alguns trechos, é um insulto à República que o Poder Legislativo seja tratado como mera extensão do Executivo, como denuncia todos os dias o senador Itamar Franco. O poder conquistado, continua o manifesto, nas urnas ou a popularidade de um líder não lhe confere licença para ignorar a Constituição e as leis. E é intolerável, continua, assistir ao uso de órgãos do Estado como extensão de um partido político. Esse documento, senhoras e senhores, a meu ver, reflete a alma e o coração de tantos de nós. E ao fazer isso, nos traz a dimensão maior da política.